Quem achou pode dizer amém? A versão da minha Bíblia diz assim, ó: e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: ah, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Vou repetir essa última frase: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Podeis assentar em nome de Jesus. Coloque suas expectativas no Senhor e creia que Ele tem uma palavra no teu coração. Como eu disse, irmão, seria objetivo, não é o que eu planejava, mas a palavra de Deus também diz que muitos planos há no coração do homem, mas a palavra certa vem da boca de Deus, amém? Você crê que é o Senhor que tem a palavra que você precisa nesta noite? Eu queria compartilhar com os irmãos 5 coisas que Deus não consegue fazer. Será, Tiago, que tem alguma coisa que Deus não consegue fazer? Existem algumas coisas, irmãos, que Deus não consegue fazer. E a primeira delas é que Deus não consegue mentir. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você crê nessa verdade? Tem uma coisa que Deus não consegue fazer: Deus não consegue mentir. E o porquê desse texto, amados? Resumir aqui o texto aqui fala de uma mulher que muito hospitaleira, que ao ver o homem de Deus passar naquela região, o profeta Eliseu, ela juntamente com o seu marido sentiram um impulsionamento, creio eu, da parte de Deus para fazer um lugar na sua casa, na sua residência, para receber o homem de Deus ali, porque percebia que quando ele passava pelaquela região, ele não tinha uma pousada fixa. Então eles preparam um lugar, recebem muito bem o homem de Deus, e sempre que ele estava naquela região, salvo engano de Sunem, ele agora tinha um lugar para se achegar, e ele era muito bem recebido. Então o homem de Deus, o profeta de Deus, querendo recompensar aquela família, querendo de alguma forma, irmãos, retribuir aquela hospitalidade daquela família, o profeta de Deus, direcionado pelo Espírito de Deus, liberou uma palavra sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher, para os irmãos que não conhecem o texto, ela já era, irmãos, de avançada idade e não podia ter filhos. Seu esposo também já era avançado em idade. E quando o homem de Deus, direcionado pelo Espírito de Deus, libera uma palavra e diz: no tempo determinado tu abraçarás o filho. O que essa mulher diz? Ela vira para ele e diz assim: ah, meu Senhor, não minta para a tua serva. Mas nós vamos aprender nesta noite, irmãos, em relembrar que se tem uma coisa que Deus não consegue mentir. E por que então essa mulher, quando recebe aquela profecia da parte de Deus, ela diz: ah, meu Senhor, não minta para a tua serva? Porque toda a promessa de Deus parece mentira. Toda a promessa de Deus parece uma mentira. Por quê, Tiago? Porque ela choca com a tua realidade. Toda a promessa de Deus choca com o teu calendário. Toda a promessa de Deus choca com o teu diagnóstico. Toda a promessa de Deus choca com as suas limitações. Talvez Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, e você diz assim: ah, Deus, não minta para mim, Deus, porque isso é impossível aos meus olhos. A tua família olha para você e diz: isso é impossível, você já esperou muito tempo, você já está velho, os anos já se passaram. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas às vezes, irmãos, a promessa de Deus parece mentira. Por que, Tiago? Porque ela choca com a nossa realidade, ela choca com a lógica humana, ela choca com o calendário da terra. Mas Deus esta noite está dizendo: se foi promessa, não foi mentira. Se foi promessa de Deus, pode continuar crendo, igreja, porque Ele é fiel para cumprir cada vírgula que Ele promete. Aleluia. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei que palavra foi liberada sobre essa igreja, eu não sei, irmãos, o que Deus falou nesta manhã, mas Ele está dizendo: não foi um homem que falou. Se é a promessa de Deus, é verdade. Se é a promessa de Deus, permanece obedecendo, porque no tempo determinado Deus vai cumprir. Você pode glorificar o Senhor. Toda a promessa de Deus pode parecer mentira, mas é verdade. E o diabo, Tiago, toda promessa do diabo parece verdade, mas é mentira.
Toda promessa de Satanás pode parecer verdade, mas é mentira. E quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado como um homem, o diabo, Satanás chegou fazendo propostas, mas era mentira, irmão. Até parecia verdade, ele usou até a palavra de Deus, ele usou até versículos bíblicos, mas era mentira, porque Satanás ele traz um engano, ele mistura a verdade com a mentira. Mas glória a Deus que essa igreja serve a um Deus fiel, serve a um Deus justo, serve a um Deus em que não há variação, ele não muda de ideia, ele não mentiu quando ele disse que te escolheu, ele não mentiu quando disse que tinha uma obra a fazer na tua vida e através da sua vida. Aleluia. Tiago, tem alguma coisa que Deus não consegue fazer? Deus não consegue, irmãos? Mentir. Então, se um dia alguém te perguntar, tem alguma coisa que Deus não consegue fazer? Você fala, Deus não consegue mentir. Aleluia. Porque Ele é fiel na sua palavra. Tiago, tem mais alguma coisa que Deus não consegue fazer? Deus não consegue errar, irmão. Deus não erra. Por que, Tiago? Porque a sua perfeição impede dele errar. Nós erramos, né? Nós até tentando acertar, às vezes a gente falha, porque a gente é ser humano, a gente é falha, a gente está num caminho de aperfeiçoamento, nós estamos tentando melhorar, estamos tentando ser melhor hoje do que fomos ontem, e amanhã, com a graça de Deus, tentaremos ser melhor amanhã do que fomos hoje, mas o nosso Deus, glória a Deus, irmãos, que Ele não erra. E Ele não errou quando disse que te escolheu. Ele não errou quando disse que tinha uma obra a fazer na tua vida. Certa vez Deus fala com o irmão Ananias e diz assim, ó, vai até Saulo de Tarso, vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Ananias, irmão, não entendeu muito bem. Ananias achou que Deus estava errando. Por quê? Porque Saulo de Tarso tinha um passado, irmão, muito terrível. Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja, ele matava crente. Saulo de Tarso vivia na contramão do evangelho. Saulo de Tarso, irmão, fazia um desserviço ao evangelho. E quando Ananias ouviu aquilo, ele pensou que Deus estava confundindo, ele pensou que Deus estava errando e confundindo Saulo com outra pessoa. Mas Deus falou, Ananias, pode ir, porque ele é vaso escolhido para mim desde o ventre da mãe. Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando disse que ia fazer uma obra na tua vida, querido. Aleluia. Você pode glorificar Ele, porque Ele não errou quando Ele disse que ia fazer algo na tua vida. Aleluia. O homem olha e pensa que Deus está errando. O homem olha para a nossa limitação, olha para o teu passado, talvez olha, querido, para as suas condições. Querido, mas Deus está dizendo aí, eu não erro. A minha escolha foi feita antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe. É por isso que quando Deus se revelou para Jeremias pensou que Deus estava errando também, porque Jeremias estava, irmão, sendo preparado para ser um sacerdote. Mas Deus se revela para ele e diz, ei, antes do ventre da tua mãe, antes de ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei e te dei as nações para o profeta. Entenda uma coisa, querido, Deus não erra nas suas escolhas. Aleluia. Quando ele também encontrou Moisés estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro atrás do deserto. Mas Deus vai lá e acha Moisés atrás do deserto, irmãos, e de uma sarça pegando fogo sai uma voz. Era a voz do próprio Deus falando, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. Deus estava se revelando na vida de um homem que no seu passado tinha cometido um assassinato, mas Deus não erra nas suas escolhas, e Deus transforma a vida desse homem, irmãos, e transforma um ex-assassino num homem mais manso que existiu na terra. Esse é o poder do Evangelho. É para isso que Jesus veio e morreu da cruz, para transformar ex-assassinos em homens mansos, para transformar aquele que vivia nos vícios, querido, um instrumento na mão de Deus, um pregador do Evangelho. Deus não errou, querido, quando Ele te escolheu. Aleluia. Quando em certa ocasião ele chegou e Pedro tinha tentado pescar a noite inteira, irmão, tinha dado tudo errado. Pedro estava cansado de tentar. Talvez você entrou por essas portas e você está cansado de tentar vencer, cansado de tentar vencer você mesmo, talvez cansado de tentar vencer os seus vícios, as mazelas que te amarram nos vícios dessa vida. Mas Pedro estava cansado de tentar pescar a noite toda e não tinha pego nada. Jesus chega, escolhe o barco daquele homem, daquele pescador que não pegou peixe,
Ninguém escolheria o barco de Pedro naquele dia, mas Jesus escolhe quem a sociedade não escolhe. Jesus entra no barco daquele homem, irmão. Jesus usa o barco dele para pregar o evangelho, e depois Jesus fala assim: agora nós vamos pescar Pedro. Deus não erra, irmão. E na ótica humana não era a hora de pescar. Eles tinham tentado pescar no horário adequado e não tinha pego nada. Mas Pedro fala assim: ó, porque é o Senhor que está mandando, eu vou, porque eu sei que o Senhor não erra nas suas escolhas. E eles foram, irmão, quando o homem achava que já era tarde. E eles foram pescar uma grande quantidade de peixe. Por que, Tiago? Porque Deus não erra nas suas estratégias. Deus não erra na sua agenda, querido. Talvez você ache que já passou muito tempo. Já passou muito tempo para o seu marido voltar. Já passou muito tempo para o seu filho ser restaurado. Já passou muito tempo para a porta se abrir. Mas Deus está dizendo: eu não erro na minha agenda. Está tudo no meu controle. O meu relógio não se atrasa nem se adianta. Eu não erro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, tem mais alguma coisa que o Deus da igreja não consegue fazer? Deus não consegue perder, irmão. Quando te perguntarem se tem alguma coisa que o teu Deus não consegue fazer, você fala assim: ó, ele não consegue perder. Por quê, Tiago? Porque a onipotência dele o proíbe de perder. Você entende isso? Choca um pouquinho, né? O caráter dele não deixa ele perder. Deus não sabe o que é perder. É por isso que Isaías 43 vai dizer, né? Antes que houvesse de eu sou, operando eu. Quem impedirá? Você crê que é esse Deus? É esse Deus que está no controle da tua vida, querido? É esse Deus que está no controle da tua história? É esse Deus que está guiando essa igreja? É um Deus que não consegue perder, irmãos. Em certa ocasião, querido, quando Deus enviou as pragas do Egito sobre o Egito, irmão, e Faraó recorria aos seus feiticeiros para tentar impedir as pragas de Deus, para tentar retalhar aquilo que Deus estava fazendo, punindo o Egito que vivia no pecado e longe de Deus. Em certa ocasião, os feiticeiros virou para Faraó e falou assim: é impossível vencer esse Deus. É impossível. E eles falam assim: porque nisso aí tem o dedo de Deus. O dedo de Deus parou o Egito. O dedo de Deus, irmãos, foi suficiente para frustrar os planos de Faraó contra o povo de Deus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo esta noite? O dedo de Deus é suficiente, irmãos, para mudar a tua história. Deus está falando: nada mudou porque eu não botei meu dedo ainda nessa situação. Mas se eu botar meu dedo nessa tua história, se eu botar meu dedo nesse negócio, nesse processo, eu mudo tudo de uma hora para outra. Entenda uma coisa: o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, não consegue perder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, tem mais alguma coisa que esse Deus não consegue fazer? Deus não consegue, irmão, aprender nada. Deus não consegue aprender. Por quê, Tiago? Porque quem sabe tudo não aprende nada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem já sabe tudo não precisa aprender nada. Você crê nisso? Amém? Esse irmão está entendendo? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisa ir na escola. E certa vez, irmãos, quando o Senhor me confrontou com essa revelação, Deus falou comigo assim: então desiste de me ensinar. Porque muitas das vezes, irmão, Deus vai nos levar para o caminho que nós não vamos entender, não é assim? Os nossos pastores aqui têm experiência na caminhada com o Senhor. Muitas vezes a gente não entende. Não entende os caminhos do Senhor. Não entende, irmãos, os métodos que Deus usa. E a gente quer até ensinar a Deus, né? Ô Senhor, meu plano é melhor. Vem por aqui, Senhor, faz do meu jeito. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu não preciso aprender nada. Eu não preciso de conselheiro. Eu não preciso de professor. Apenas obedece a minha voz. Apenas obedece a minha palavra. Porque eu já sei de tudo. Eu sei como fazer. Eu sei do meu jeito é melhor. Você não está entendendo nada. Certa vez Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje tu não entende, mas um dia tu vai entender. É a palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite, querida. Apenas obedece a voz do Senhor. Apenas continua confiando. Apenas continua adorando. Apenas continua servindo. Porque Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Aleluia. Em certa ocasião, quando havia uma multidão, uma faminta de pão, Jesus virou para Filipe e disse assim: Filipe, o que nós vamos dar a essa multidão?
Parece que Jesus quer que Filipe ensine a ele alguma coisa. Mas aí o texto diz assim, ó, em João 6, Jesus perguntou a Filipe para experimentar Filipe. Por quê, irmão? Porque no fundo, Jesus já sabia o que ia fazer. No fundo, Jesus já sabia como fazer, como ele ia saciar aquela multidão faminta. Quando Deus nos pergunta algo, irmão, ele está nos experimentando, ele está apenas nos testando, mas ele já sabe muito bem como vai fazer, ele já sabe muito bem quando vai fazer, ele já sabe muito bem o que vai fazer. Então nesta noite o Senhor está falando, descansa o teu coração, porque eu já sei como vou fazer. Antes mesmo da pergunta eu já tenho a resposta, antes mesmo do problema eu já tenho a solução. Apenas confia na minha palavra. Aleluia. 5 coisas que Deus não consegue fazer. Deus não consegue mentir. Vamos ver se os irmãos lembram. Deus não consegue mentir. Deus não consegue errar. Deus não consegue perder. Deus não consegue aprender. Para terminar, irmãos, Deus não consegue brincar. Deus não brinca, Deus trabalha. Você crê nisso? Amém. O seu Deus trabalha? Quando Deus me ministrou, irmãos, para essa frase, eu lembro que eu estava num processo com o Senhor, e eu tinha levantado de manhã, peguei o meu café e fiquei conversando com Deus, com alguns conflitos na minha alma, e eu falei assim com o Senhor, na minha sinceridade, eu falei, Senhor, tem hora parece que o Senhor brinca com a gente, parece que o Senhor promete, mas de repente as coisas acontecem tudo ao contrário. Já foi falado isso aqui nesta noite, né? Às vezes está tudo ao contrário. Na minha limitação humana, na minha pequenez, irmão. Muitas das vezes na nossa incredulidade, diante do Senhor como um filho que não entende, né? A mente do pai. O pai vê além do filho, né? Em toda a sua experiência. E eu falava assim com o Senhor, e Deus na mesma hora, irmão, me ministrou em Jeremias 18, aqui eu vou terminar. Os irmãos conhecem Jeremias 18 também? O vaso na mão do olheiro. E quando o Senhor me levou aquele texto, Deus falou dentro de mim assim, ó, eu não sou criança e você não é brinquedo. Você pode repetir isso? Eu não sou criança e você não é brinquedo. Deus está falando com alguém nesta noite. Eu não sou criança e você não é um brinquedo na minha mão. Deus não tem brinquedos, irmão. Deus tem ferramentas. Quantos aqui são ferramentas na mão do Senhor? Satanás brinca. Sansão, enquanto estava na presença de Deus, Sansão era uma ferramenta na mão de Deus. Mas depois que ele se desviou, virou um brinquedo na mão de Satanás. Entenda uma coisa, Deus não te quer como um brinquedo na mão de Satanás. Deus quer você na presença dele, como um instrumento, uma ferramenta para glorificar o nome dele nesse tempo, irmão. E o Senhor me levava, amados, é que eu estou terminando, aquele texto de Jeremias, o olheiro trabalhando o barro, para fazer daquele barro um vaso. E Deus me trazia uma memória da minha infância, brincando com massa de modelar. Alguém brincou com massa de modelar? Ou só eu? Hoje as crianças brincam com, como é que é? Tablet, né? É o celular, né? Eu brinquei com a massa de modelar. E o Senhor ministrava no meu coração, ó, a criança brinca com a massa, mas o olheiro trabalha o barro. Você entende isso? Parece, né? A massa de modelar parece um pouco com barro. Só que criança brinca, mas Deus trabalha. Deus está falando para alguém nesta noite. Eu não estou brincando com seus sentimentos. Eu estou trabalhando o teu caráter. Esse processo de dor, esse processo talvez de rejeição, esse processo talvez de decepções, esse processo talvez de espera, não é para brincar com seus sentimentos. Eu estou trabalhando, eu estou te forjando, eu estou te preparando, eu estou te aperfeiçoando para glorificar o meu nome na tua vida. Eu estou trabalhando no barro para fazer de você um vaso novo. Oh, querido, você pode glorificar a Deus, porque Ele continua trabalhando. Isaías 64:4 vai dizer que desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu um Deus além do nosso Deus, que continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Jesus continua trabalhando. Ele não se aposentou depois da cruz. Aleluia.
Ele foi na cruz para que eu e você pudéssemos estar reunidos aqui nesta noite, celebrando aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando em favor da tua família. Ele continua trabalhando em favor das tuas finanças. Ele continua trabalhando em favor do seu ministério. Ele continua trabalhando em prol desta igreja. Eu não sei a área que você precisa, mas Deus nesta noite está trabalhando. Aleluia. Só que às vezes, irmãos, Ele trabalha por nós, e às vezes Ele trabalha em nós. Quando o olheiro está moldando o vaso na roda, Ele está primeiro trabalhando no vaso. Depois, irmãos, Ele vai trabalhar através do vaso. Então Deus muitas das vezes trabalha por nós, e às vezes Ele trabalha em nós. Tiago, quando é que Deus trabalha por nós? Quando a porta abre, quando a resposta da oração chega, quando o filho volta, quando o milagre dentro de casa acontece. E quando é que Deus trabalha em nós? Geralmente quando nada disso acontece. E você diz assim: Deus não está trabalhando, mas o Senhor está trabalhando em você. Você crê nisso? Eu não sei em que ciclo você está. Talvez você está em um ciclo de recompensa de Deus, onde Deus está realizando, onde Deus está fazendo, onde Deus está cumprindo promessas antigas, mas talvez tenha alguém aqui que não está vendo nada disso. Deus está falando: opa, talvez eu não esteja ainda trabalhando por você, talvez ainda eu não abri a porta, mas eu estou trabalhando de uma forma toda especial dentro de você. Eu estou trabalhando no seu caráter, eu estou trabalhando no seu coração, eu estou te preparando para um tempo de novidades. Oh, querido, saia daqui nesta noite crendo que em todo o tempo Deus está trabalhando. Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe.